Boa tarde, pessoal. Estamos aqui direto da TV Galáctica, no estúdio maravilhoso aqui. Estamos aqui com essa família da tribo Índios Cariboca do Brasil. O senhor é o cacique, o senhor é o pajé, né? Laguna. Laguna. Seja bem-vindo aqui à TV Galáctica. Eu que agradeço o convite de vocês para estar nessa tarde maravilhosa, poder falar um pouco do povo cariboca do Brasil, SV São Paulo. E hoje o microfone é todinho seu. O cacique? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. O seu nome é? Cacique é um D. E a gente está aqui também com a plateia aqui que veio aqui. Você é? Nós somos a liderança, né, da aldeia. O meu nome é o Irapuana. Aruanã. Meu nome é Canindé. Nossa, pessoal, eu não tenho nem muitas perguntas. Eu vou deixar o pajé falar um pouco da história da aldeia. Pode ser, Canindé. É com prazer Pessoal, quando eu não tenho nem a muitas gente tem uma perguntas. Eu vou deixar o oportunidade pajé. de falar sobre a cultura dos povos caribocas. É um povo que talvez a humanidade achou que não existia mais, que este povo já tinha sido dizimados, principalmente porque se falamos de escravos indígenas e falamos de escravos africanos. A nossa geração foi uma mistura do povo negro com o povo indígena. Então são vários indígenas, por exemplo, no meu caso é Caiapó, nós temos uma mistura indígena com outros povos, com o Canindé, também temos com os Tapajós, assim rasta para frente. E nós tivemos um escala problema com a FUNAI, nem vou dizer FUNAI, com alguns funcionários da FUNAI, da antropologia, que ela desconhecia este povo cariboca. Então tivemos que ter uma longa batalha judicial, principalmente tivemos muita ajuda do Ministério Público Federal, que eles enviaram a antropologia deles para tentar, na cabeça dele, descobrir quem é esse povo cariboca. Porque, na verdade, eu tenho uma escala tristeza de lembrar dos meus antepassados, porque não foram felizes, não tiveram, talvez, a oportunidade que nós estamos tendo para desmembrar essa cultura Inhaná, desde 1800, que a gente vê na escala matança indígenas deste povo. E os nossos familiares, que seriam nossos antepassados, eles não queriam que a gente voltasse à nossa regressão e botar para frente este povo. Mas eu sempre tive na minha cabeça, como que a gente ia falar para os nossos filhos, para os nossos netos, quem somos nós? Era difícil, porque a cobrança ia ter, porque sempre veio falar nos português, nos francês, japonês, então todo mundo tem uma nação, tem uma cultura. E nós, indígenas cariboca, por que a nossa cultura não podia ser apresentada? Por que nós não podíamos falar nossa cultura? Para nós falar que nós éramos homens não índios, era difícil porque as nossas pronúncias, as nossas culturas, os nossos costumes não é igual do homem não índio. A nossa cultura é diferente. O que nós gostamos é diferente do homem não índio. As nossas roupas, que às vezes falaram assim, né? A roupa do povo cariboca é povo de índio norte-americano. A gente escutamos até do próprio Ministério Público da Antropologia dizer que os índios cariboca era uma mistura de índio americano com terreiro de candomblé. Isso foi próprio, porque era mistura de religião. Por que eles falavam isso? Porque o nosso dialeto, que se chama Urutupi, é uma mistura da linguagem tupi com a linguagem urubá. Por quê? Porque nós temos um pé na senzala. Nós aprendemos a falar urubá. Nós aprendemos a falar o tupi, porque nós temos a parte do tupi, que é a parte da indígena, e temos a parte do urubá, que é os escravos africanos. Então, juntando as duas palavras, por exemplo, quando a minha mãe ia pronunciar com a gente, ela usava os dois dialetos. Ela falava no tupi, ela falava no urubá.
E depois de muitos anos que a gente fomos descobrir que a metade da palavra que nós falávamos era tupi e que a outra metade era urubá. Então, ficou difícil de falar. Então, até mesmo nas escolas, quando eu falava na escola, a gente ficava parada pensando. Porque a gente aprendeu uma coisa em casa, na escola era outra, na justiça era outra, na lei era outra. Então, era uma confusão total. Vivendo num país só. Num país só, Brasil. E sendo penalizado, porque você não podia cantar, você não podia colocar teu cocá, você não podia fazer teu maraca, não podia usar teu petenguá, porque podia até entrar com falso ideológico, falsos índios, falsos caboclos. Então, como a minha mãe, ela já foi presa 2 vezes pelo DEIC, por curandeirismo, porque ela era pajé. E ela não podia usar a técnica dela de pajé, porque no Brasil dava como curandeirismo, e curandeirismo no Brasil era crime. Então nós não podíamos colocar um cocá, porque seria falsos índios. Tudo era na gaveta, tudo era escondido, e não podia falar para os amigos, para os colegas da escola, que nós não era simplesmente um homem branco. Que nós tínhamos no nosso sangue de tupi, nós tínhamos sangue, mas que jeito ia falar? Porque era uma mistura de religião do candomblé, com banda, aruanda, assim, fazia aquela miscelânea, então era difícil. Nós tivemos muita ajuda do povo ciganos. O povo cigano sempre apariou com a gente, e a gente tinha muito cigano, o povo do Calão, o povo do Aruá. Nós ia muito para as festas de Santa Sara, que um era Santa Sara, outro era Nossa Senhora Aparecida. Então a gente andava muito com ele, e participamos muito de festa de Santa Sara, porque tinha dentro da gente o sangue, por causa dos cavalos. Por causa das procissões que se fazia, das tendas. As tendas do cigano era quase equivalente à tenda, à oca dos cariboca. Entendi. Então, uma coisa puxando da outra. Depois conhecemos um grande rei chamado Rei Negro. E conversando com o Rei Negro, ele disse, não, eu conheço todos os cariboca. E esse rei, ele é o último tataraneto de Zumbi. Ele ainda é vivo. E conversando, porque a gente conversa muito com ele, né? Ele tem quantos anos hoje? Está com 80 e poucos anos, né? Quase 90 anos. E é o último. A hora que ele morrer, acabou. Entendi. Então, ele vive na Vila Guilherme, né? É Zona Oeste ou Zona Norte? É Zona Norte. Ele vive na Zona Norte, o Rei Negro. Ele é conhecido. E ele foi um grande pajé dos Curuxo, que da parte dela. Ele foi pajé. E hoje ele foi já na África, ele já teve reinado na África. Então ele é tombado para o patrimônio histórico dele. Então ele fala, não, pajé, a gente ainda vai chegar dentro da circunstância, a gente vai provar para a justiça que os cariboca não morreram, não está extinto não, que estamos aqui, nós estamos vivos. Mas não temos que reclamar, o grande espírito parece que iluminou a cabeça das autoridades, viram. Aí depois, não tocando nada de assunto político, nem dizendo em Pedro nem Paulo, mas na época, quando o Luiz Inácio ele foi eleito, ele confixou a Lei 869, que já havia vindo pelo Fernando Henrique, que ele vinha lutando para defender dos povos indígenas do Brasil. Então, acabou, quando Lula foi eleito, ele assinou a 8169, dando os direitos dos povos indígenas de se reconhecer, sem precisar de tanta melancolia pela autonomia do FUNAI. E dando o direito também do índio poder cantar, poder dançar e fazer o seus toré, fumar seus petenguá livre como qualquer outra nação. Petenguá, o que é? Cachimbo. Cachimbo? É o cachimbo. Eu sabia, hein? Eu É o adoro cachimbo. cachimbo. É o petenguá. Então, essa foi a geração. Hoje não, hoje os índios cariboca já é conhecido não só aqui no Brasil, mas quase no mundo inteiro. A gente recebe telegrama, a gente recebe mensagem de outros países que reconheceram a gente, convidado. Nós temos um convite agora para ir para a Itália, para falar sobre a pagelança lá. Então, hoje, a gente tem que agradecer muito alguns funcionários do Ministério Público Federal que reconheceram, alguns ministérios, a gente agradece muito por um funcionário da FUNAI chamado Santilli, Paulo Santilli, foi um grande homem, defensor dos povos indígenas, e ele não vai para o lado nenhum. Ele vai para o lado da teoria. Essa câmera está bem, o senhor pode estar falando direto para ele. O senhor olha nessa câmera direto, ele está vendo o senhor agora. Então, porque o Santilli, ele é uma pessoa eu achei ele muito cultural, inteligente, justiceiro, e ele, um homem que ele complementa a lei, ele cumpre a lei. Então ele entendeu que a FUNAI não tinha o poder de dizer quem é índio ou quem não é índio, sendo que existe um acordo em Genebra. Então, ele nos fortaleceu
a dignidade. Então a gente, Cariboca, o Surubá, os Pondubi, os Borboleta, nós dependemos muito do favor desse grande homem Santiri, que hoje ele pode ser criticado por outra pessoa, mas ele pode ter que mais de 4, 5 mil índios bate palma para a atitude dele, não ir para um lado nem para o outro, mas ir também para a justiça. E hoje os Cariboca estão sendo possados na aldeia Tupanaé, comunidade Cariboca, em Pariquera-Sul. Também temos em Suzano, a aldeia Lobo Velho, temos em Mogi das Cruzes e Ribeirão Pires. E eu fico agradecido da oportunidade de poder falar. E aqui a gente está na TV Galáctica, é uma TV espiritualista, fala sobre ufologia. Inclusive, no meu programa, que é a Espada de Luz, eu estou trazendo todas as culturas, todas as etnias. Eu quero agradecer o Emerson, que ele falou, eu vou te mandar o pajé aí que você vai adorar, vou te mandar o cacique que você vai gostar, vou te mandar uma parte minha. E eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E a gente está falando, para você imaginar o pessoal de Portugal, França, Argentina, Campo Grande, Minas Gerais, quem mais aqui? Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte. Estamos falando com o pessoal de São Paulo inteiro. Eu quero agradecer a vocês e quero pedir para vocês a compartilhar esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui na TV Galáctica. E vou passar o microfone de novo pro Pajé. E o cacique também gostaria de falar alguma coisa. Só perguntar que a gente fala. Bom, Só pode começar a mandar as perguntas que a gente vai respondendo. Não interrompendo na palavra, você falou em Portugal. vamos lá. Foi em Portugal. Eu quero agradecer ao povo da Ilha de Madeira, que esteve conosco aqui em São Paulo. Estivemos aqui fazendo um desfile, o povo de Portugal de Ilha de Madeira. E eu peço para vocês um grande lamento pelo fato que aconteceu com vocês ontem aí em Portugal, né? O terremoto que deu e a destruição do povo de Portugal. Mas nós, indígenas Pajé, vamos orar para vocês, fazer pajerança com que vocês recuperem o mais rápido possível essa cultura aí da Ilha de Madeira, porque é muito bonito a cultura de vocês, da maneira que vocês nos receberam aqui em São Miguel Paulista, né? Mas esse povo de Portugal, da Ilha de Madeira, que sofreu esse desastre ecológico ontem, né? Principalmente de madrugada, o volume de pessoas, não sei quantos mortos tiveram, mas a gente Pajé daqui, estamos fazendo a pageança para vocês, e o que precisar da ajuda do grande espírito, estamos aqui agora, nada mais possível que com os homens da galáxia, né, que também pertence ao outro plano lá em cima, que eles têm uma coisa que eles escondem aí, mas tem um pezinho lá na teia, lá junto com a gente. Então, estamos aí, o povo de Portugal, da Ilha de Madeira, conta com a gente nessas horas difíceis que estão passando agora. Bonitinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas já que o senhor tocou no assunto, o senhor tem alguma experiência na tribo sobre extraterrestre para falar pra gente aqui, da TV Galáctica? Olha, a experiência nós não temos, porque experiência é uma coisa muito complicada, você tem que ter tudo. Nós temos visão. Isso, visão. Agora, a visão tem porque às vezes a gente não comenta, porque você sabe que o mundo ele é dividido em várias partes, várias religiões, várias crenças, então a gente fica um pouco meio retraído. Mas na minha aldeia já houve presença já de algo estranhos. E como foi? Nós estávamos sentados falando petenguá e conversando numa fogueira, de repentemente, beirante uma cachoeira, uma luz ilumina. E ela começa a girar em contorno à mata sagrada, que tem uma árvore lá, que a gente trata de árvore sagrada, é uma árvore abençoada. Depois o cacique vai falar para vocês um pouco dessa árvore. E essa lâmpada, ela sai dessa árvore. Ela circula e fica vários momentos para cima rodeando. Aí os macacos gritam, os passarinhos também gritam. E depois essa lâmpada sai em alta velocidade e some. Já tentamos verificar várias vezes que tipo de lâmpada, mas é muito longe de onde a gente está, porque é um morro. Então, onde a gente está, daria mais ou menos a base de quase 1 quilômetro, né? Então, um morro. Até vou pedir licença para sair um pouquinho aqui do ar, que eu vou até ligar o microfone da Karen, que ela vai querer perguntar. Vai escutando, vou ligar o microfone dela aqui. Pode falar. Então, aí o que acontece? Então, isso sempre tem lá. Por exemplo, nós tivemos que montar na nossa aldeia uma casa que se chama Casa Encantada. Por que Casa Encantada?
Porque a nossa aldeia estava tendo problema de visões. E os nativos lá, os nós indígenas, começou a ter problemas de ter que sair de casa fora de hora, porque as coisas estavam muito presentes. Então a gente via as pessoas estranhas andando lá dentro, que não era ser humano. Aí fizemos uma pagelança e chegamos num acordo com toda a liderança de construir uma casa e entregar para os nativos daquela área. E assim foi feito, uma casa dentro da cultura, no meio do mato. Depois dessa casa terminada, entregamos essa casa. E essa casa ninguém pode entrar. Essa casa fica no meio do mato, é uma casa encantada. E pouco tempo nós descobrimos que pessoas com doenças graves, crônicas, a gente levava lá e punha água lá, tomava e a doença começava a desaparecer. Aí fizemos várias músicas sobre a casa encantada e pegamos pessoas com câncer e outras coisas, já fizemos alguns testes nessa casa. Só que é uma casa meio polêmica, ela é meio sombrio, ela tem iluminação que vem do nada, a gente não sabe, circula luz por cima dela. Então é uma coisa que a gente nunca chegamos para descobrir, porque eles têm medo. Eles não chegam perto mais na casa. Quando estava construindo, eles iam, agora não chegam mais na casa. Então todo gente que vai lá, quando vem, pajé, tem luz andando em cima daquela casa, pajé, olha que está passando. Então, Mas a gente pode ir lá ver? Pode, pode. Pajé, explica aqui para o pessoal qual é a diferença do cacique e de pajé na tribo. E outra pergunta também, essa tribo de vocês, ela é procedente da onde? A nossa tribo cariboca, ela é procedente do próprio Brasil, é do Brasil inteiro. Mas ela começou a nascer por lado de Minas Gerais e atravessou até Fortaleza, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. O que acontece com os índios cariboca é assim, vou dar um pequeno exemplo. Nós cariboca, nós aqui, não temos vergonha de dizer que somos caboclo de pena. Outros índios, outros nativos já não querem falar que são caboclo de pena. Porque, para mim dizer para vocês, olha, Pajé Laguna é índio nata? Não, não é verdade, eu não sou um índio nato. Eu tenho uma mistura de negro com índio. Então eu sou um mestiço indígena que se chama caboclo de pena, que é os cariboca, são caboclos. Então, por exemplo, a minha mãe era caiapó, o meu avô é africano. Deu para entender? Então nós somos os cariboca. Ela é a mesma coisa. A avó dela é índia canindé, o pai dela é africano. Qual é o resultado? E assim, por fim, todos os caribocas. Só que é bem mais fácil eu brigar na justiça para dizer sou caiapó e ser reconhecido como caiapó e esquecer os caboclos do lado. Mas não era esse o meu objetivo. Como qualquer um das outras etnias que tem a migração de índios com negro, não quer, porque é punido pelo Estado, é punido pelo povo. O povo não vai aceitar esse tipo de índio, porque são caboclos, são africanos, aí assim arrasta por diante. Então, por isso que a gente fala caboclo do Brasil. Por que cariboca do Brasil? Porque tem cariboca nos Estados Unidos, tem na Israel. Há pouco tempo, está mais ou menos com 6 meses, que eu descobri que nós temos uma grande quantidade de índios cariboca de Israel. Então, E essa tribo de Israel se chama a tribo de Judá. a Cássia Ruas, eu tenho um pouco de índios, eu tenho um pouco de índio no meu sangue, na minha ancestralidade, em uma riqueza. Essa cultura é muito interessante. Eles têm uma sabedoria incrível em comunhão com a natureza, que divino. A Ana Glória, no meu ancoramento tem o cacique Pena Branca, é um índio americano. O Pablo Henrique, por enquanto não vem as perguntas, tá? O Pablo Henrique, as visões no caso são um estado alterado de consciência sob transe ou o uso de plantas sagradas? As plantas para nós, todas são sagradas. Às vezes nós não temos conhecimento com todas as plantas, mas todas as plantas são sagradas, porque cada planta que o grande Espírito colocou sobre a terra foi para eliminar qualquer espécie de bactérias, vírus, viroses, eliminar as doenças. Nós que não temos conhecimento de todas as plantas, mas várias plantas são sagradas. Agora, tem as plantas que nós usamos para uma cultura religiosa, como por exemplo a jurema.
A jurema nós usamos para batizar uma criança, para limpar uma alma, para purificar o espírito e o próprio corpo de cada ser humano que aparece lá dentro. E temos também uma árvore, uma planta sagrada, muito sagrada, que ela elimina fortes doenças como câncer, diabetes e assim por diante, como uma planta que hoje ninguém dá valor para ela, chamada de erva de Santa Maria. E algumas pessoas conhecem no norte e no nordeste como mentruz do norte. É uma planta hiper sagrada que quando você toma ela, ela vai eliminar tantos bichos, tantas bactérias do organismo do ser humano. Eu conheço como mentruz do norte. Mentruz do norte, né? Conheço. E essa planta, ela faz o quê? Nela te eliminar as tuas bactérias, ela deixa o seu pâncreas livre. E se o seu pâncreas está livre, você vai ter o quê? Uma quantidade maior do que? De insulina circulando no seu corpo. E se você tem uma quantidade de insulina, você não vai ser um diabético. E se você é um pré-diabético, ou se você já é diabético, experimentem. Toma o suco dessa planta e vamos ver o que acontece. E o que ele perguntou também, se as visões, o estado que é alterado, alguma coisa, aqueles transe, se tem, é alguma planta também que é usada? A transe espiritual que se faz, nós caiboca não fazemos. Que as pessoas, para entrar no transe com essa planta, eles usam chacrona, que hoje uns chama Santo Daime, outro fala ayahuasca. Isso a gente não faz, não trabalhamos com essa planta, porque é uma planta muito perigosa e as pessoas têm que saber muito o que está fazendo com ela. Por isso que nós nascemos na Jurema e nós somos juremeiros. Então, quando falamos em planta para transe, nós usamos isso. Agora, usamos outros tipos de plantas também, não é só Jurema. Nós usamos a conta do milagre, que veio do África, é o negro, que chama conta do rosário, que a gente usamos de banhos, também para limpar o corpo, para poder entrar em transe. Também usamos também a taioba, a folha de taioba também para cozinhar, para lavar. Pariparoba, que nós usamos, o Zé Barandi, lava a cabeça, porque você não pode mexer com atos espiritual, mexer com o seu uri, se você não está com a cabeça firme. Então, o Zé Barandi, ele vem fazer esse tipo de coisa, limpar a tua área, a tua mente, para com que você possa entrar numa transe espiritual e ser bom sucessivo. Porque não adianta você entrar numa transe espiritual e pegar espíritos malignos dentro de você. Então você não vai se limpar, você vai se afundar. Então, para fazer um transe, vamos fazer um transe com o cosmos. Vamos trazer o que tem lá do universo para dentro da gente, para purificar. Não só o corpo, mas também purificar a nossa alma. O senhor falou, chegou a arrepiar aqui. É isso então, que eu cada etnia tem uma cultura. Eu estou falando sobre a nossa cultura, tá? De repente tem outra cultura que fala, não, eu faço isso. Então, a nossa cultura que nós usamos esse tipo de erva. Porque nós somos tratados como um bandista nata. O que é um bandista nata? Um bandista nata, sou um bandista da natureza, da mata, da selva, que mexe com os caboclos, mexe com a terra, mexe com o uruá, com o buru, tanuá, com a iacê, toropô. E traduzindo mais em português, seria Deus da terra, Deus da árvore, Deus da água, Deus da selva e assim por diante. Porque nós, cariboca, nós dizemos o seguinte, não conseguimos fazer nada se não tivermos em harmonia com os deuses. Nós precisamos dos deuses. Não que estamos fanáticos, nós precisamos, porque na nossa aldeia nós plantamos. E para nós plantar, nós precisamos o quê? Do Deus da terra nos autorizar a nós cavar aquela terra. E esse Deus da terra para nós, ele se chama Duduvá. E para nós plantar, quando a planta está nascendo, que temos que tirar aquela folha para fazer remédio, medicamento, aquela planta, nós precisamos de autorização do Deus das plantas. Vou fazer uma pergunta para o senhor que aconteceu comigo. Tinha um ninho de cobra no sítio lá da... E tem uns besourros grandes que ele veio zumbindo. Enquanto ele não viu eu sair de lá, ele não parou de andar atrás de mim zumbindo. Isso é um Deus que está avisando? É uma... Quando o senhor está falando em cobra, em bezerro, em cobra em besouro, nós estamos falando em duas coisas diferentes. Nós estamos falando um ataque e uma defesa, né? Por quê? Como é que você se afasta uma cobra? Então, uma cobra se afasta zumbindo, como o bicho de cascavel. Quando nós não temos isso, ou que seja qualquer outra pessoa que não é da cultura, ele tem uma proteção por 0A. 0A significa besouro. O zumbido dele perturba a cobra
vai para outro canto, enquanto aquele filho de fé vai-se embora não é atacado. Então, a qualquer tipo, se você faz um zumbido forte, tipo zzz, 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 você vai afastar todos os tipos de cobra de você. Eu não sabia, aconteceu isso comigo lá. Até se falam muito, eu não sei especificar o nome, mas ela pode ficar depois o nome para você, dos besouros. Existem várias espécies de besouros, que todos têm que vir da terra. Tem besouro que vem da madeira, como o mamangava, etc., da madeira podre. E tem o besouro que vem da terra. É o que vem da terra, é o que faz zumbido, que conversa. E as cobras entendem o barulho dele. Entendi. Então, na verdade, esse besouro, ele não está atacando a cobra, está avisando que é amigo. Porque este besouro, ele tem a capacidade tão rápida de pegar a tua mente se você vai ou não prejudicar aquele bicho. Nossa, chegou a me arrepiar E se você, e se a sua ideia é matar aquela cobra, ele não vai zumbir, ele vai voar. E você vai ser atacado. Não, de maneira alguma. Então, a própria selva, a natureza, os espíritos da selva, ele sabe quem está entrando para danificar. Eu peço licença. Toda vez que vou entrar, eu peço licença. É o correto. Para mangaia. Isso, você falou uma palavra bonita, mãe terra. Nós não podemos entrar em lugar nenhum sem pedir licença para o dono. É como eu entrar dentro da tua casa, abrir a porta, eu sou bandido. Tem que bater a porta e pedir licença para nos entrar, para não ser recebido. Então é assim que se fazemos. Pedimos orientação, licença para a mãe terra nos entrar. Foi que nem vocês chegaram aqui, eu falei, faz um cafezinho, porque eu não sou cigano de sangue, sou cigano de alma. Mas quando você chega no acampamento e eu te ofereço um café porque gostaram. Eu gostei de vocês, a energia é boa, então eu falei, toma um cafezinho comigo. Isso eu aprendi quando fui em alguns acampamentos, respeito muito a cultura cigana, sou cigano de alma mesmo, de coração. E... Deixa eu só fazer uma pergunta. É bom que ele entrou nesse negócio que eles trabalham com a Jurema, juremista. Existem, aqui a gente fala o xamã urbano, que eles usam muito ayahuasca, rapé, um colírio que eu não sei o nome e um negócio que você coloca no sangue do sapo. Vocês usam o colírio, o rapé e o negócio do sapo? Desculpa, eu não sei o nome, é nomenclatura. Não, nós não fazemos nem o buruá, nós não fazemos o buruá e não fizemos a asca, né? Porque para você mexer com essa planta, você tem que ter outra visão, porque tanto que a ayahuasca, ela é peruana, ela vem do Peru, são outras culturas. Então, nós aqui do Brasil, nós dependemos da Jurema. Então, mesmo o colírio, na minha cultura, a gente não pode mexer nem com o ori e nem com a visão. Porque diz assim, né, os nossos antepassados, a visão e a ori pertence ao grande espírito e não ao homem terra. Então, não podemos mexer na tua visão e não podemos mexer no teu ori. A visão seria os olhos e o ori seria a cabeça, o tcharapapá, que significa os olhos. A Janaína Silva, por aí se vê a ignorância dos brasileiros. Eu mesmo não sabia da distinção das tribos, das benesses, das plantas. Parabéns a vocês. O Assens, existe uma forma de fazer uma visita ao local onde eles residem? Onde vocês residem, né? Eles querem aprender? Sim. Para vocês ir até a nossa aldeia, é só comunicar com o cacique, aí o cacique vai falar com a liderança e é permitido sim. Mas nós temos agora dia 17, agora de novembro, um encontro com pessoas doentes ou que querem alguma explicação aqui em Ribeirão Pires. É numa chácara muito grande, que a gente vai estar lá dia 17 de novembro. Né? Essa é uma pagelança que ela vai ser iniciada no dia 15 de novembro e vai estender até o dia 17. E aberto para o público vai ser no dia 17. Mas caso vocês quiserem ir antes, conversar, conhecer, está aberto aqui em Ribeirão Pires, que é bem mais perto para todos conhecerem. E se vocês tiverem algum doente ou com mais algum conhecimento de plantas, seja bem-vindo na casa de Tupanaé. Eles estão perguntando sobre os devas da natureza também, dos elementais. O senhor falar um pouquinho para a gente. Quando fala na alimentação, do deva da terra, e vamos um pouco falar do minério, é uma coisa crítica.
Por quê? Nós somos contra qualquer tipo de retirada de alimento da terra. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é meio triste, que a nossa cultura foi que nós prendemos. Não gostar do diamante, não gostar da esmeralda, não gostar do rubim. Por que não gostar disso? Dos cristais? Porque a gente tem a cultura meio africana. E o que diz? Quando o grande espírito pega os espíritos malignos, eles jogam ao alto do mar e lá eles se transformam em cristais para nunca mais sair lá de dentro. Tem um mar que se chama, eu conheço como Triângulo das Bermudas, outro conhece como Mar Grosso, e todas as coisas ruins são jogadas lá dentro. Porque muitas pessoas, estou dizendo, gente, ó, da minha cultura, tá? Não de outras culturas, da minha cultura que nós aprendemos com os africanos, né? Nosso antepassado. O inferno existe? Existe. Onde está o inferno? Está aqui na terra? Está na terra não, está nos fundos da terra. O maior inferno está nas profundezas do mar. Lá dentro, vários espíritos se transformaram em monstros. E o que é que o ser humano faz? Faz submarino, barco, vai lá profundo e traz aquela maldição aqui para cima. Isso se transforma tudo de novo nas pragas que aqui o Brasil, o mundo sempre foi. Por exemplo, o que é que tem na Serra Pelada? Ouro. O que tem atrás do ouro? Febre, miséria, briga, morte, vareda, tudo contra o grande espírito lá dentro. Mas o grande espírito, ele fez o trabalho dele. Levou tudo para o fundo da terra. O homem vai cavucar e vai trazer. Existe uma parte que se fala assim: para mexer com ouro há um tipo de uma etnia estipulado na terra. Até engraçado. Aí de quem? Cigano. O único autorizado que pode. Por quê? De que maneira? Porque foi dito que o cigano, ele mastiga o mal e gospe sobre a vasilha da terra interna. Aí, qual é a pergunta? É os dentes que colocam ouro. Eles colocam ouro para atrair. Muitas pessoas digam: mas pajé, por que você fala assim bem do cigano? Eu não falo bem do cigano. É o cigano que fala bem do mundo. Porque o cigano, ele tem um grande problema, que eu já convivi com os ciganos e via muita tristeza nos olhos de cigano, porque quando falava que cigano roubava criança, que cigano era ladrão de criança, cigano era enganador, cigano... E na verdade não é isso, porque eu convivi com o povo e eu via que acontecia. Mas cigano tem criança branca, cigano tem criança preta, cigano... Sim, é que anteriormente não era proibido, aliás, desculpa, de primeiro não era permitido filho fora do casamento. E quando as poderosas mulheres se engravidavam, o que elas faziam, os papais? Jogavam essas crianças onde? Na tenda dos ciganos. Como os ciganos são carismáticos, eles pegavam aquelas crianças e cuidavam. Por isso tem crianças de várias espécies. Hoje em dia, por que tem criança no lixo? Por que tem criança jogada no esgoto? Porque o cigano não pode pegar mais que a lei não permita. Então, o aborto continuou normalmente, só que hoje não joga mais na tenda do cigano. Hoje joga no lixo, joga na porta do hospital, enterra. Mas e se fosse liberado? Estaria de novo, porque o cigano, se você não sabe, ele é uma cultura treinada, avaliada mentalmente, espiritualmente, para abraçar, levantar a mão e trazer os pequenos que o papai botou na terra e o homem não deixou matar. A porta do cigano era aberta para todos aqueles inocentes, petitinhos que estavam esforçando. Então, é uma cultura. Quando a gente falava isso, pajé, mas está certo? Certo. Porque o cigano, ele nasceu para proteger aqueles que é desprotegido. Como o índio cariboca nasceu para proteger a mata, os animais, os bichos. Cada um tem um serviço. O que acontece é que não está tendo união do índio, do cigano, do quilambolo, dos portugueses e por diante. Mas hoje em dia a gente vê que está começando voltar à união, porque o governo, os federais, estaduais, municipais, se eles pararem, eles verem que a lei que colocou foi falha, de dizer não pode adoar criança, não pode adotar criança, não pode fazer isso.
Mas ele não conseguiu acabar com o aborto ilegal, que as crianças que estão nascendo estão sendo jogadas. De primeiro tinha o quê? Uma porta aberta que eram as tendas dos ciganos. E hoje está aberto o quê? Lixo, rio, matos, porta-hospitais, matando. Está aí, é a resposta da cultura. Então, quando a gente volta a falar em alimentos da terra, nós amamos assim, o vento, que é os 4 elementos, o vento, o fogo, a água, porque nós precisamos de tudo deles. E hoje a população brasileira e não brasileira procura muito os índios cariboca, procura muito as aldeias. Por quê? Quando vai encontrar uma realidade. A gente faz uma coisa que se chama vivência. O que é a vivência para os cariboca? Não é a vivência de tocar o tambor, de ter os espíritos. Não, fazer com que aquele povo faz uma vivência. Ele vai para o mato, ele vai pegar o erva, ele vai conhecer a erva, é ele que vai macerar, é ele que vai cozinhar, é ele que vai tomar o banho. Pajé só vai cantar, dançar e ensinar como faz. E criancinha, ensinar as crianças a falar, conversar e a melhor coisa, entender os bichos da selva. Como que é o dia a dia na aldeia? Se tem escolas, como funciona? O dia a dia da aldeia, se hoje uma justiça entrar, vai dizer que é escravidão. Porque é trabalho, 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 trabalho. Das 7 da manhã às 7 da noite. E da vez vara. Trabalho. Porque a mata tem milhões de pessoas que dependem da gente. Porque quando falam assim, por que o índio quer terra grande? Mas na verdade, vai na aldeia, fica observando. A aldeia é grande, mas a casa do índio é pequeno. O maior que tem é 2 cômodos. Mas por quê? É os bichos. Nós temos que preservar os bichos. Então nós temos que ficar olhando a ventania do mato que cai, da árvore que cai sobre o rio, então é 24 horas. Agora as crianças estuda. Ou tem criança que estuda até 3 escolas. Estuda na escola do homem normal, faz a parte do urubá e faz a parte do tupi. Então a escola nossa é dividida em 3 partes. Prendendo ao tupi, prendendo ao urubá e prendendo ao português normal. Pajé, quando fica doente, tem os hospitais, mas tem também os xamãs na aldeia de vocês? Eu sou responsável por a doença do meu povo. Seja ela pequenininha, seja ela grande. Seja até mesmo na hora da luz. Então, eu sou responsável pela doença de todos os povos indígenas. Por exemplo, lá, todas as meninas fazem tratamento com erva com a gente. E quando há um caso de depender de um centro cirúrgico, ou depender de um médico, então nós temos um médico da aldeia, chamado Dr. Flávio Rusti, ele é de São Caetano, e ele atende todos os povos indígenas. Ele foi vereador, parece que por 8 vezes, né? 8 vezes direto, e é ele que atende nós, tanto aqui em São Paulo como no Vale do Ribeiro. Nossa, isso é uma maravilha. Eu vou até um dia trazer para você conhecer ele. Pode trazer. Um excelente homem. E é tanto que, sábado, tivemos uma feira da saúde, lá em Ribeirão Pires. Essa feira, ela acontece uma vez por ano. Vem os médicos, biólogos, enfermeiras, tudo para essa feira, tudo gratuito, e é feito os exames de sangue, é feito exame de fezes, feito de urina, e todos os problemas que der naquelas crianças, índio ou não índio, quilombola, não quilombola, cigano ou não ciganos, que vão lá, faz tratamento, a comunidade da União Espírita Eusebel, ela que assume todos os problemas que aparecer, e esses médicos estão sempre lá. Ele é um médico que está com 22 anos cuidando desse povo. Pode trazer aqui. Tá? Você vai conhecer ele. Eu convido, inclusive, ele para vir aqui ser entrevistado. A Nayara, não estou aí, mas estou acompanhando por aqui. Um assunto legal que o Pajé já falou comigo, eu acho bem interessante de falar para o público, é sobre o porquê alguns rituais as mulheres menstruadas não podem estar amando ou ensinamentos da minha família. Nayara, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: você não sabe o que você perdeu. Eu estou exatamente na casa que você mais ama, mais adora. Para quem sabe, Nayara é minha filha. É, filha dela, comigo. O problema da menstruação, muitas pessoas falam assim:
a mulher menstruada, a mulher maldita, a mulher não pode participar, a mulher suja, a mulher imunda. Não, não é verdade. Isso não existe. Mulher suja, mulher imunda não existe, tá? É um preconceito, talvez religioso, ou mal cultura, ou mal entendido quando se fala na menstruação da mulher ou pré-menstruação de uma mulher, né? O que a mulher tem é o seguinte: quando uma mulher ela vai num período menstrual, então toda a parte dos chakras dela abre. E ela fica o quê? Indefesa. Qualquer coisa ruim, maus fluidos, vai pegar nessa mulher. É tanto que antes dela se a menstruar, que começa a abrir o corpo dela, que a negatividade começa a pegar, ela fica aquele tal ppm, né? ppm não, é a negatividade que pega, tudo que tem coisa ruim começa a pegar. Só vai parar o ppm quando a menstruação chega. Porque há um campo energético que transforma na mulher. É uma caloria muito grande que a mulher menstruada tem, que ela não pode colocar a mão numa planta, que ela mata a planta. Mas não é ela que mata, é aquela caloria que é a defesa, que é o anticorpos dela naquele período de menstruação. Se a mulher não tiver este problema de caloria e deixar, essa mulher vai ter seríssimo problema. Começa por, vamos lá, bem prático, que eu acho que toda mulher conhece. A mulher, quando tem baixa caloria, durante esse período, ela vai ter cólica menstrual. Ela vai sofrer, ela vai rolar, ela vai, a menstruação dela vai ser um pesadelo. Então ela vai começar a chorar 10 dias antes de ter menstruação. Então o que ela tem que fazer? Aumentar a caloria, a energia, para ela não ter este problema. Então nenhuma das índias caribocas sofre esse problema. Né? Existem tantas ervas que a mulher pode fazer esse tipo de tratamento para aumentar essa energia de corpo dela. Eu estava falando com o cacique, inclusive filtro dos sonhos, não pode estar fazendo se estiver menstruada? O filtro do sonho, não só filtro do sonho, como o agurá, o colar, um cocá, ou o que seja. Por que ela não pode fazer? É como eu falei, ela tem uma autodefesa dela, uma caloria grande. Agora, o filtro do sono, ele precisa ser o quê? Frio. Ele tem que ter frieza para pegar, receber a caloria e ele aguentar o impacto para tirar os mal. Se uma mulher menstruada colocar a mão, o que acontece? A caloria dela vai passar para ele não vai ter mais efeito. Para essa finalidade de capturar. O filtro do sonho é a mesma coisa. Você está trançando uma coisa e a mulher menstruada, né, na energia dela vai passar. Não que a energia dela é negativa, é a defesa dela. Por isso que nós pajé, nós pedimos para com que a mulher, quando está no período, né, de menstruação, ela não se dirige sobre essa parte, porque se ela chegar dentro de um ritual, ela vai cortar o efeito do ritual, porque aquele ritual vai ser ruim para ela. Entendi. Então tem que tirar ela de lá, não que ela é negativa, é que o anticorpos dela está lá para defender ela de tudo quanto é coisa ruim. E se você colocar uma roda de pessoa doente e você começar uma pagelança, qual é a finalidade da pagelança? Mexer com coisas negativas. Você vai ter que tirar o que está de ruim naquele ser humano. E se ela estiver lá despreparada, vai pegar nela. Mas aquela caloria que ela tem, aquela energia que ela tem dentro dela, vai impedir com que aquela negatividade saia daquela pessoa. Entendendo? Esse é o problema. Então, o que é interessante reforçar também, voltando só àquela colocação que você fez do fio dos sonhos e tal, o que acontece é que nós produzimos dois tipos de artesanato, ou de instrumento. Então, quer dizer, você faz um artesanato, você faz um fio dos sonhos, tem pessoas que compram aquilo simplesmente para enfeitar porque acham bonitinho, como você vê pessoas que fazem uma tatuagem de fio dos sonhos, mas aquilo não tem nenhum sentido como tatuagem para ela. Né? O fio dos sonhos não faz nenhum sentido ali. Então, se você produzir um fio dos sonhos com estrutura de plástico ou material, é só para enfeitar, tudo bem, é bonitinho. Mas se você quer ele como material energético, como ele te traz alguma coisa, ele tem que ser feito com recursos da natureza, então você vai usar ele, um cipó. Então aí tem a questão, se você vai comprar para colocar porque achou bonitinho, tanto faz quem vai produzir o artesanato, se a pessoa está menstruada ou não, não faz diferença alguma. Agora, se você compra porque tem uma finalidade, se você compra um instrumento porque a pessoa, por exemplo, é de um centro espírita, de um terreiro, e ela quer comprar aquele material, uma lança, alguma coisa para uma entidade dela, para um uso espiritual. Então ela não pode usar qualquer tipo de material. Então tem que ter um respeito naquilo que você está fazendo.
Só para explicar um pouco o porquê da história. Tá sendo ótimo, que eu também quero um cocar para mim trabalhar na limpeza espiritual. Não, acontece das pessoas chegarem pra gente, por exemplo, e falar assim, olha, nossa, como várias vezes, a gente estávamos no evento há pouco tempo atrás, não tem nem 20 dias isso, e a pessoa queria porque queria o cocar do cocar dela, a tiara dela. Né, tava com a outra, né, da filha da minha irmã. E, só que não funciona assim, a pessoa não pode ver o cocar com você e dizer, vem esse cocar pra mim, eu vou colocar. Na nossa cultura cariboca, por exemplo, cada um tem o seu cocar, ele é feito para você, com as suas características, com a energia para você, que o pajé faz, todo um trabalho espiritual para você usar, é a tua morada, é o teu respeito. Então você não pode pegar um cocar e tirar, compra aqui, ó, e as pessoas querem pagar caro, porque elas encontram uma energia espiritual naquilo, muito comum com pessoas que são de centro espírita, de entender que a energia que tem naquilo, fala, o meu caboclo está pedindo esse cocar. Não é incomum acontecer isso, só que a gente não pode vender por dinheiro algum. Olha, eu te dou 2, 3 mil. Não posso. Não é uma coisa tua. Se você quiser, eu posso tentar produzir. Se eu conseguir material adequado, eu produzo para você, mas eu não posso. Esse aqui, eu não posso. Foi o caso do dela, né, da Nayara, que a pessoa queria porque queria comprar, falou, não posso. E aí a gente está tentando fazer um para ela, porque ela disse que era uma entidade dela que queria muito aquele cocar. Então a gente está providenciando um para ela, mas o nosso não. O pessoal consegue encomendar com vocês também? Por exemplo, tem muitas pessoas que elas pedem, pô, você consegue sentir uma energia, por exemplo, para fazer que seja uma pulseira, que seja um amuleto, alguma coisa assim? Eu não, pajé sim. Ela sim. Pergunta a diferença de pajé e cacique. Já perguntou, ele já respondeu, você perguntou. A gente pode reforçar. É que assim, o cacique, ele geralmente tem responsabilidade de cuidar da aldeia, mas na verdade de representar a aldeia. Dentro da aldeia tem uma hierarquia de liderança, como a gente tem duas aqui. Então são pessoas que cuidam do dia a dia da aldeia. O cacique geralmente fica fora, porque ele é que vai buscar os recursos, ele vai lutar pelas necessidades da aldeia. Até recentemente, quem fazia todo esse trabalho de luta com o Ministério Público, representar fora, era o Pajé Laguna, que era cacique e pajé. E de um tempo para cá ele foi me preparando para assumir essa responsabilidade de cacique, para ele ficar mais com a parte espiritual, que é o que o pajé cuida. Então o pajé observa, por exemplo, o que está acontecendo na aldeia, a planta não está vingando, está tendo um atrito, está acontecendo alguma coisa, é uma praga chegando, é uma doença chegando, o pajé percebe isso. Se o pajé ficar muito tempo lidando com as questões burocráticas da aldeia, com as coisas do dia a dia da aldeia, não é que ele vai perder essa condição de perceber isso, mas por ele estar o tempo todo voltado para aquilo, saindo para ver coisas fora da aldeia, acaba deixando passar essas coisas que precisam ser observadas dentro da aldeia. Então o pajé é o médico e o cuidador espiritual da aldeia. O cacique é o que representa a aldeia fora da aldeia. E quem decide as coisas no dia a dia, na aldeia, são as lideranças. Aconteceu uma situação, reúne-se a liderança, discute o problema e aí toma-se uma decisão e comunica o cacique. Olha, aconteceu isso, a gente precisa tomar a seguinte decisão, a seguinte ação. Qual foi a sua pergunta? Olha, agora até fugiu assim da mente. Mas aqui tem, ó. A Cássia, eu tenho muitas dores no período menstrual. Eu gostaria de saber como fazer para usar a erva e quais podemos usar. Bom, isso depende muito de cada ser humano, né? De cada tipo. Primeiro precisa ver se você tem excesso nervosa, se você carrega processo emocional, né? E sobre as dores da menstruação, ela começa a cortar dos 5 dias antes e depois 5 dias depois. Porque o tratamento para a dor da menstruação, que é a cólica, né? Ela não é de longo percurso, ela só é feita 10 vezes. 5 dias antes da menstruação e 5 dias depois acabou, pro resto da sua vida não tem mais a cólica. Então, mas se você quiser, você passa para ele o teu nome direitinho, eu levanto para você na pagelança e passo para você. Senão você não vai até dia 15 eu lá. queria falar um pouco mais sobre a pagelança, que tem um pessoal que entrou agora, que tá, inclusive tem a Malu lá, Moraes de Sorocaba, que é amiga aqui da gente aqui, que ela tá falando que gostaria muito de conhecer a aldeia de vocês e sobre a pagelança também, ela queria um reforço também. A pagelança, ela é muito importante para a tribo, não só para o pajé, não só para os povos indígenas, mas também para os admiradores dos indígenas. Porque a pagelança é uma porta aberta
para com que não só os povos indígenas, mas o mundo conheça um pouco do seu próprio corpo, da sua própria origem e do seu próprio espírito. Porque é durante a pagelança que o pajé tem a possibilidade de saber o que está acontecendo com o ser humano, com aquele que está presente, com as dores, com a dificuldade. Porque às vezes não é só a dor da carne que faz trazer a doença. A dor da alma traz doença muito mais complicada do que a dor da carne. A dor da carne você cura com mentiolate, com antibiótico. A dor do espírito é com ação social, paz, amor, controle com o cosmos. Porque as forças para curar o ser humano, nós pegamos do fogo, pegamos da lua, pegamos do sol e pegamos da água e das vegetações. Porque não tem nada a ver com remédio sintético. Mas tudo isso é pegado durante a pagelança. A pagelança, nada mais, nada menos do que uma fogueira com determinadas lenhas. Não tem tempo para iniciar, não tem tempo para terminar. A pagelança pode começar hoje e terminar com 30 dias, com 5 dias, com 15 dias, depende da quantidade de pessoas e o problema que está sendo citado naquela aldeia no momento, né? Nós temos, por exemplo, agora a nossa tribo, um grande amigo da gente também, que é os Funiô, que estão agora praticamente para entrar em Licuri. Vão tudo agora deixar São Paulo, deixar Rio de Janeiro, deixar Minas, vai embora para Pernambuco para ficar prisionado na aldeia. Então aí, meus amigos Funiô, você vai ficar preso e o pajé vai ficar solto. Também nós temos os Cariri, Chocó, também que está indo embora também agora, né? Vão ficar em janeiro inteirinho também em Licuri. Vão para dentro da aldeia, não vão fazer para nada. Não pode nem saber o que é mulher. Nem um índio por cima da mulher. Olha, o pajé vai ficar de olho em vocês. Então, nem um índio pode ir para da mulher. Porque vai ficar separando mulher para um lado e homem para o outro. Durante 30, 40 dias, quanto o pajé lá ordenar. E durante esse licuri, vão fazer o quê? Vão limpar a mata, limpar o rio, observar a mata, bicho, tudo. E à noite, abaixo lá os toré. Só falando nisso, pajé, eu bebia bastante e eu decidi eu mesmo entrar num retiro. Eu fiquei 3 meses sem beber, sem nada, e nisso tinha uma energia muito forte me atacando. Eu tive 2 começos de infarte, e nisso também, como a minha esposa trabalha com os acturianos, ela fez uma mesa dos acturianos, a gente estava separado, o que eu senti, ela sentiu. A gente vem de outras vidas, eu e ela. E ela sentiu na hora, e eu senti de mim que eu tinha que parar. E nisso eu consegui parar tudo. Não bebo mais. Lógico, continuo namorando com a minha mulher, né? Isso aí, continuo firme e forte aí. Aqui tem sangue nos olhos, filho de alagoano. E realmente eu falo para as pessoas, elas falam para mim, como procurar a minha espiritualidade? Você pede para elas ficar pelo menos 1 semana sem nada. Eu peço às vezes 3 dias. Às vezes a pessoa me liga e fala, pô, mas tem aquela menininha, tem aquele carinha. Eu falo, se você não consegue 3 dias, então como é que procura? Não é? Na aldeia, 1 mês, 2 meses, 1 ano, depende, então lá vai quando. Você falando da tua esposa, eu vou tomar um pouquinho de liberdade para falar um pouquinho dela. O que ela tem que fazer um pouco, ela tem que se abrir, porque ela tem uma cultura dentro dela, a tua esposa, que é muito importante para a humanidade. Principalmente o povo judeu é o que mais curte a cultura dela. Porque já tive envolvido muitos anos com o povo judeu, o povo israelita, o povo de Nazareno. E o que acontece é o seguinte, é uma coisa que o mundo ainda está incrédulo, porque a tua esposa, ela pertence muito à parte de naves espaciais, os ITs, os burros, a Chapada Guimarães, assim por diante. Então, ela tem que mostrar um pouco mais da cultura dela, para com que a população comece a pegar carona nessa nave, entendendo? É verdade, pega carona, porque da mesma maneira que ela pode encontrar chicotado, o caribó que encontrou. Para nós colocar nossa cultura em prática dos escravos no Brasil, não foi fácil, houve até morte. Minhas famílias quase tudo morreram nos combates. Então, e ela tem uma missão.
E essa missão dela fica escondendo debaixo da panela. Então ela não tem que esconder o que ela é. Ela tem que jogar para fora, porque tem muitos que precisam. E ela precisa ter que conhecer um pouco a tribo de Judá, porque os povos de Judá, a maioria deles vem de nave, viu? Vem de nave. É os negros que vieram transportados de Israel como escravo vendido, que hoje o Brasil não conhece essa história, mas eu vou te contar a história. Pode contar. Que as pessoas acham que o Brasil, ele foi montado a escravatura dos índios cariboca com só os negros da África, de Angola e Queto. Mas não, uma grande quantidade de escravo veio de Israel vendido para o Brasil para plantar cana tudo. Então nós temos a metade da população brasileira tem sangue de judeu nas suas veias, sangue israelita, né? E do outro lado, as naves, os ITs, artes espaciais, veio de lá. Então hoje as pirâmides do Egito, tudo está se concentrado neste plano astral que o mundo não quer conhecer. Porque outras religiões fazem a incredulidade do kit da natureza. Então, hoje em dia, para você falar que você ama a lua, que você ama o sol, você vai ganhar um título, louco. Verdade? Só que, infelizmente, nós indígenas, cariboca, nós temos um problema com isso daí. Por quê? Porque se nós não tiver lua, criança não nasce. Porque todas as pessoas falam que a criança nasceu com 9 meses, nasceu com tantas semanas, e não é verdade. A criança nasce com 9 luas. Então, se no mês tiver 2 luas, essa criança vai nascer com 7 meses, mas vai nascer com 9 luas. E se ela tiver 3 luas iguais, essa mulher vai ter filho de 8 meses, mas na verdade ela teve com 9 luas. Então, nós indígenas dependemos da lua para tudo. Se você plantar milho fora da lua, ele não vai nascer. Plantar feijão, ou arroz, ou qualquer coisa, não vai nascer. E se você cortar o cabelo na minguante, seu cabelo não vai prestar. A mulher, se ela quer ficar bonita, quer ficar com a pele boa, não quer ficar cheia de pé de galinha, não quer crescer a barriga, ela tem que entender um pouco de lua. Ela não precisa fazer um regime passar fome, porque mulher que faz regime vai morrer de fome. Ela vai morrer, verdade, com câncer, com diabetes, com tuberculose, com anemia e raça doença, porque ela está tirando as vitaminas dela para ficar bonita. E não precisa. Basta olhar o dia que você nasceu, a lua que você nasceu, para você conhecer qual é a sua lua protetora. A mamãe e o papai de vocês sabem, olha, você nasceu tal dia, tal hora, foi tal lua. Ela é sua amiga. E se você nasceu durante o dia, não se esqueça que tem, além da lua, tem o sol. Você tem 2 gêneros. Você tem a lua e tem o sol, que nasce do dia. Quem nasce à noite só tem um, só tem a lua. Mas se você nascer numa que tiver lua, que a lua foi embora, que o sol foi embora, entrou a lua, entrou o sol, você tem 3. Você tem o elemento água, você tem o elemento o fogo, que é o sol, e o elemento prata, que é a lua. Então, isso tudo vai fazendo a mulher ficar jovem, né? Ou tem mulher que ela fala, desculpa da expressão, muitas menininhas novas, as mulheres quando tá pegando a idade de 40, 50 anos, ela fica chamando o pintor para passar massa corrida no rosto, depois passa desempinadeira e sai toda dura. Se dá um tapa, quebra com os pedaços. Precisa disso? Não precisa disso. Porque onde está a maior remédio para a mulher não ter pé de galinha, para a mulher ela não tá franzida? Onde está esse remédio? Na língua dela, na boca. Como que vocês vão fazer? Faz um teste, depois vocês cobram dele aqui, ó. Dá certo para pegar ele. Vou dar um teste para vocês. De manhã cedo, não vai passar mais nenhuma massa corrida no rosto de vocês. Levanta de manhã cedo, ó, não escova o dente de vocês com nenhuma espécie de pasta de dente. Vai na farmácia ou em casa, pega um sabonete, ou de amamelis, ou pega sabonete de enxofre e vai escovar o dente de vocês com esse sabonete. Não põe pasta de dente por causa do flúor. Pronto. À noite vai dormir. Levanta de manhã cedo, presta atenção. Levanta de manhã cedo, pega um copo d'água, põe na boca, faz isso, gosta na mão e passa tudo no rosto. Deixa durante 5 minutinhos. Depois lava o rosto no Faz 3 dias. Olha o rosto de vocês. Olha como vai acontecendo isso aqui, ó. Vai olhando. Vê suas espinhas, seu escravo, tuas manchas. Vê como vocês estão ficando. Aí, paga pra ele. Opa! Que aula, hein? Beleza? Gente, aqui tudo é cultura. Você vê como uma coisa. Aqui é a TV Galáctica. É uma TV que ela veio para ufologia. Aí veio espiritualidade. Aí o que veio?
A Karen, uma ufóloga, de repente, há 3 anos atrás, conheceu um cigano de alma e coração dançando. Ela falou, nunca vou querer um homem que nem esse. Vamos fazer 4 anos juntos. A gente ficou um tempo separado, mas voltamos. Aí chegou aqui, eu trouxe o programa Espada de Luz. Por que Espada de Luz? Porque todas as culturas. E toda semana eu estou trazendo uma cultura diferente, uma etnia diferente, para estar passando para o pessoal que pensa que não tem outro tipo de coisa para ver na televisão. Não precisa. A pessoa fala assim, pô, as coisas para mim não dão certo. Elas vão, passa na sua aldeia, você passa um remédio, passa tudo lá, elas vão assistir aquelas novelas sanguinárias, o homem traindo a mulher traindo o homem, assiste um filme de briga, um matando o outro, vai dormir no outro dia, fala, pô, nada que eu fiz lá com o pajé não deu certo. O que falta nesse pessoal? É fé e acreditar. Exatamente. Se você pegar uma tuberculose e você não acreditar nos medicamentos que você vai tomar, essa tuberculose não vai acabar, porque a tuberculose são bacilos. E o bacilos precisa de fogo para destruí-la. E aonde está esse fogo? Na mente. Se você falar, não vou curar, pode tomar tudo que você quiser, porque o teu pensamento está bem mais forte além daquele medicamento. Então o medicamento, ele vai te ajudar, mas você vai precisar de uma pressão para empurrar ele. É a sua mente. Se você tiver fé, um copo d'água te cura uma úlcera, uma tuberculose, até um câncer. Se você não tiver fé, fortíssimo antibiótico, nem radioterapia, quimioterapia vai curar o teu câncer. Porque o câncer está na mente. E se você tiver fé, você vai conseguir. Assim que eu tenho uma pergunta também. Como são feitos os casamentos na aldeia? E se o pessoal da aldeia hoje pode casar com alguém que não seja da tribo? O correto, não. Mas a circunstância e o dia de realidade obriga o casamento fora da tribo. Porque a tribo hoje, é como eu falei para você no começo, muitos índios não aceitam o título de índios cariboca, porque não tem prestígio. O prestígio é você falar a tua origem, porque a população quer a origem e não quer a mistificação. Então, os índios cariboca é uma meditação de negro. Então, o que acontece? Não tem como eu pegar os índios cariboca e fechar e dizer, só vai casar cariboca com cariboca. Não tem. Porque, por exemplo, nos Funiô tem cariboca. Nos Pataxó tem cariboca. Os Caigangue tem cariboca. E assim por diante. Se você pegar os índios, vai ver que quase todos têm sangue de negro e sangue de cor. Então não tem como você dizer hoje, a Índia não vai casar. Mas o casamento indígena não mudou. Ainda é o mesmo. O ritual é o mesmo, como a cerimônia do velório é o mesmo. Isso é de antepassado para antepassado que vem passando, então não muda o sistema de casamento. É bonito o casamento. Estão perguntando também, como é a aldeia? Tem casa? Os animais vocês caçam? Como funciona lá? A aldeia também não mudou nada. A aldeia nossa é ainda igual. As casas são taperas. Todas as nossas casas são taperas dentro da aldeia. Tem um casarão que recebe pessoas, visitas de fora, mas é aldeia. Caçar? Não tem como caçar. Hoje, eu, pajé, eu não vejo necessidade de matar os animais, bichos, aves. Não. Por quê? Porque o consumo hoje, tem em qualquer mercado você compra. Então, por que eu vou matar o meu jacu, sendo que eu posso ir lá no açougue comprar meu carne? Eu não permito. Porque vocês começam a pensar comigo, talvez dizer, como às vezes, eu houve um problema com os meus indígenas. O pajé, ele está colocando uma lei que não pode caçar, que índio que não pode caçar. Mas o que eu quero explicar é o seguinte, a caça está tão escassez, as terras estão tão limitadas, o governo tomou todas as terras dos povos indígenas, que nós não temos quilômetros, nós temos agora centímetros. E se nós matar os nossos animais, os nossos vegetais, o que vai sobrar para os nossos filhos, nossos curumins, vocês turistas, ir na aldeia conhecer os animais e os bichos? Por isso que a gente não permite. Agora, caso tivesse uma casa de pública que não tivesse nada, então aí eu ia dizer para todos os meus nativos, a lei da sobrevivência, quem puder come outro, mas nós não precisamos disso. E até o cacique, ele também diz, por que matar?
se não precisa? Eu vou deixar o cacique falar um pouco para vocês sobre essa coisa, que é muito importante, sobre a caça. E por que o pajé proibiu a caça e qual a ideia do cacique e da liderança. Você, cacique. Você fica imaginando uma aldeia com 1000 índios. Você imagina 1000 índios, todos os dias você tendo que matar um bicho qualquer para você comer. Em quanto tempo você acha que com o tamanho que as reservas são hoje, você acaba com a natureza? Você não passa 2, 3 meses, você acaba com tudo. E isso eu estou dizendo, aldeias, reservas que ficam mais próximas das áreas urbanas. Porque se você pegar algumas aldeias mais para o Amazonas que tem menos acesso à região urbana, é diferente. Ali você tem grandes rios, você tem grande fartura de animais. Então, eles vivem isolados, não tem nem essa possibilidade de fazer o que a gente está falando, de ir no mercado e pegar uma coisa que está ali. Né? Por exemplo, na nossa aldeia, a gente está começando com uma ideia de produção, de ter ali galinha, ter algumas coisas que a gente possa da própria aldeia. Então você planta e você cria os bichos também, então você tem ovos, você começa a consumir, então você começa girar aquele ciclo. Mas se você tiver que caçar, como eu falei, imagina uma aldeia nossa lá, 230 mil metros quadrados, e 250 mil metros quadrados. Você imagina, a gente anda pela aldeia desmontando, no fundo da aldeia, desmontando as armadilhas que tem lá. Que é o que eu falo, as pessoas caçam do lado, então os bichos estão começando a ir para a nossa aldeia. As pessoas começam a querer caçar lá, então a gente anda desmontando aquilo. Porque não tem necessidade. Você tem coisas que você consegue plantar e tem coisas que você consegue no mercado você comprar e comer. Não tem necessidade. Imagina todo dia você entrar na mata para você caçar uma ave ou caçar um animal, uma caça que seja. Então não tem condições hoje, não tem condições. Volto a falar, quem está mais na região retirada, em reservas retiradas, é lógico que você sobrevive da caça, da pesca, do que tem ali. Mas a maioria das aldeias que estão mais próximas dos centros urbanos não tem necessidade. Então por isso que na aldeia a gente faz isso. Quando a gente entrou, eu vou até responder uma pergunta que fizeram no começo, quando começou aqui a transmissão. Correto. E assim, as pessoas queriam saber como é que fazer para ir lá visitar a nossa aldeia, né? Ah, pode ir lá visitar, como é que faz? Hoje, a gente não tem permitido o acesso de pessoas que não é da nossa aldeia, da nossa etnia, na visitação. Por quê? Porque tem uma história. Tem 15 anos aquela área que a gente está habitando nela. Então, antes da gente chegar nessa área, que foi uma área que inclusive foi doada para o nosso povo, ela era uma área que aos poucos os carvoeiros, o pessoal começou a devastar. Então tiravam madeira nobre, e aí começaram a plantar pino e eucalipto para poder fazer como se fosse reflorestamento, mas acabaram. Tinha 9 ou 10 fornos de carvão lá. Então foi uma briga muito grande para conseguir tirar carvoeiro de lá, para retomar aquela área. Então a área foi doada para a gente legalmente, a gente hoje ocupa aquela área legalmente. Então quer dizer, são quase 10, 15 anos para conseguir recuperar. Agora que está voltando os bichos, o rio, porque para interesse que eles tinham, eles desviaram o curso do rio, então a gente teve muitos problemas. Então agora os bichos estão sentindo confiança em voltar, as aves estão voltando, está reflorestada, a gente plantou muita árvore frutífera para os pássaros voltarem. Então você está na frente da casa assim, você veria os teiu andando, às vezes você vê os teiu brigando, né, principalmente na época mesmo, mas assim, e a gente não caça e não deixa ninguém caçar. Então há pouco tempo atrás o pajé pegou uma parte do rio que passava, e aí ele abriu como... O rio corria ali, então ele abriu como se fosse uma lagoa. Então a gente começou a colocar peixes ali. Então os meus filhos, os meus sobrinhos, por exemplo, saíam, iam para o rio vizinho, e aí eles pescavam, aí voltavam com um balde cheio de peixe. E aí eles queriam, muitas vezes, comer o peixe. Aí o pajé falava, não, você vai jogar lá dentro do rio. Aí eles não podiam comer o peixe, eles jogavam o peixe no rio. E uma vizinha lá também que tem uns tanques, ela foi arrumar o tanque dela, e ela veio com 3 barris grandes assim de peixe, porque ela ia limpar o tanque dela. Entendi. E aí ela acabou dando os peixes, a gente jogou o peixe lá. Hoje a gente pode pegar um peixe para comer se quiser. Porque tem bastante, mas o pajé falou assim, vai ter que chegar num ponto em que aquilo fique sustentável. Agora pode. Mas mesmo assim, a gente não deixa muito. Porque você tem outras opções. Não dá para você ficar toda hora aí. Não vai ficar toda hora aí no rio. Estranho falar isso, mas é verdade. Então não é assim. Então a gente tem esse cuidado. Então, como a gente faz hoje para visita lá na aldeia, por exemplo, a gente controla isso. Então o que acontece? A gente abriu uma vez a aldeia, julho do ano passado. Foi a primeira vez que a gente abriu a aldeia para 40 pessoas, foi feita uma pagelança, as pessoas foram selecionadas, assim, atingiu 40 pessoas, vocês vão. Foram lá, conheceram parte da aldeia, elas não puderam conhecer a aldeia toda. Acamparam, montaram barraca num trecho, foi controlado, passaram 2, 3 dias lá, fizeram os rituais, participaram da pagelança, conheceram a cultura, conheceram um pouco da nossa história, depois foram embora.
E aí a gente entendeu que não dava para continuar fazendo aquela atividade, tem que esperar pelo menos mais um ano para voltar a deixar pessoas que não indígenas a conhecer a nossa aldeia. Então a gente fez algumas a gente fala infraestrutura, né, para a pessoa poder utilizar ali, então trechos por onde a pessoa vai passar. Ah, eu quero fazer trilha, mas não tem condições de deixar a pessoa fazer trilha, que ela vai passar aqui ela afugenta animal, então vamos escolher um outro caminho para fazer trilha. Então a gente foi readequando o espaço da aldeia para a pessoa fazer visitação, né? Então no ano que vem a gente vai abrir novamente com turmas específicas, né, controladas, para poder visitar a aldeia. Então se a pessoa falar, eu posso ir na sua aldeia amanhã? Não, né? Ah, mas eu queria participar de uma pagelança. A gente faz em alguns locais fora da aldeia, como agora que vai ter dia 17 de novembro numa chácara em Ribeirão Pires, né? Porque aí é um local que você pode levar. Mas o ano que vem vai ser interessante, que a pessoa vai poder participar da vivência, participar de banhos com argila, várias atividades que vai ter lá. Ô, Pajé, a Dália, ela está perguntando. Ela tem um filho que tem filho há 8 semanas. Uma bactéria no joelho, já foi operado 8 vezes. Você acha que tem como ajudar? Ele foi operado já? Já foi operado, já foi 7 vezes operado. Para tirar essa bactéria? Uhum. E não tirou. Então, primeiro de tudo, tem que fazer... Os médicos não estão conseguindo resolver. Tá internado? Não, tá em casa, né? Tá internado, Cássia? Você pode estar. Tá em casa, né? Então vamos lá, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer com que essa bactéria saia das profundezas e venha para a superfície. Se ela não vir para a superfície, ela não tem como eliminar. Então tem que chamar essa bactéria para a superfície. Então é coisa mais fácil do que ela chegar agora e tomar um copinho d'água, né? Trazer a bactéria para a superfície. Ela tem uma erva, se chama 1000 folhas, outro chama de 1000 homens, outro chama milhomens. Uma planta que ela compra na farmácia, ou nas matas, ou pede para alguém adquirir para ela. Ela vai fazer o chá, vai pegar, vai macerar, nunca pega um chá e ferva, né? Ferveu o chá, você acabou com a erva. O que vai fazer? Vai macerar a erva, outro chama pisar, outro fala buruar, outro fala socar, mas é tudo a mesma coisa. Marcela ela, pega a água fervendo, joga em cima, abafa, deixa durante uma base de 15 minutos e com o algodão vai limpando toda a superfície. Não só do joelho, viu? Tem que ser na perna inteira. Porque a bactéria, se ela vir para a superfície, ela passa para outro lugar. E se ela vir para a superfície, o próprio Yamamelis mata ela, que é um antibiótico muito, muito poderoso, o Yamamelis. Então ela faz isso durante 3 vezes. E a bactéria por cima. Se ela continuar lavando a perna do menino, então ela não só está na superfície, mas tem como ela mata. Tá vendo? O problema. E eu aconselho ela dar para essa criança tomar o leite com açafrão, viu? Aconselho o açafrão. Para que essa bactéria não passe para outro canto, viu? Você não vai para dentro do organismo. Pajé, as músicas são das ancestralidades e a letra das músicas, como são? Como Também, a letra das nossas músicas é tirada com o dia a dia do povo. Nós temos música do Cariboca, por exemplo, o hino do Cariboca, ele é um hino que nós temos que fazer uma palestra, e a palestra, as horas é muito pouquinha, é 5 minutos, 10 minutos de palestra. Então não tem como fazer palestra, nós cantamos nosso hino. Pode cantar um pedacinho pra Pode. gente aqui? Fica perto, pode cantar. É o hino do Cariboca. Vou segurar pra vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar aí, hein, pessoal. Dá um curtir aí, hein. Então vamos cantar o hino do Cariboca, que o hino do Cariboca é que vai falar sobre toda o hino do Cariboca. Se você quiser passar, vocês dois ficarem nesse microfone, eu aqui. Então, vamos lá. O hino Cariboca é um hino que a gente vai falar para vocês quem é os Cariboca. Se vocês prestar bem atenção na letra, então você vai conhecer quem é esse povo Cariboca. Vou lá cantar para vocês, então, o hino do Cariboca. Toca para baixo, porque senão não dá para ouvir, quem tá do lado não ouve. Pode ficar tranquilo. Nós temos uma vez uma paleta e acaba lá que são pontos do som. Aí você dá uma... Kondarapa, esse, atopo, koturpa, rapa, caribo, corpo, hopo, hate, herpo, hopo, hey, 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 hey. Meus irmãos, estou chegando pra falar.
português chegaram, diz que descobriu o Brasil. Índio aqui já habitava, eles fingiram que não viram. E o padre jesuíta os índios catequizou. E depois de muita reza, o branco sua terra tomou. Tomaram suas terras com tamanha judiação. Mataram, foi muitos índios, destruíram sua nação. Mas os índios em liberdade não aceitaram a escravidão. Fugiram pra Mata Atlântica, deixando sangue no chão. Andaram de norte a sul pra salvar sua nação. Chegando em Diamantina, começou sua procriação. Fizeram muitas aldeias em Candeias e São Gonçalo, Barbacena e Ouro Fino, até chegar em Petrolina. E os índios não esperavam, é que ali já habitavam muitos negros que fugiram da escravidão que estavam. E depois de muitos anos misturaram a nação. Nasceram os caribocas, filhos da escravidão. Caribocas aqui na terra veio cumprir sua missão. Misturaram com os brancos pra salvar sua nação. Orum, que é o nosso Pai, está fazendo sua justiça. Por isso que os caribocas são filhos de índio mestiço. E os índios caribocas vem fazendo muitas curas, junto com os caiapós, lembrando a sua cultura. Da sua cultura e pelos seus antepassados, não adianta matar, renascemos bem mais fortes. Lembrando da sua cultura e pelos seus antepassados, não adianta matar, renascemos bem mais fortes. Esse é o hino do Cariboca. Maravilhoso, que lindo. E agora, se quiser, eu vou cantar mistura. Pode cantar. A casa é sua. Então, ó, agora eu vou cantar para vocês o hino da mistura de nações. Temos sangue de Tupi, de Angola e de Guiné. Temos sangue de Tupi, de Angola e de Guiné. Somos índios caribocas, caboclos do meu Brasil. Somos índios caribocas, caboclos do meu Brasil. Temos sangue de Tupi, de Angola e de Guiné. Temos sangue de Tupi, de Angola e de Guiné. Somos índios caribocas, caboclos do meu Brasil. Somos índios caribocas, caboclos do meu Brasil. Jureneiro, 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 jurema. Jureneiro, 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 jurema.
Jurema, Nunca mais cê sai de lá. depois que tomar Jurema, Nunca mais cê sai de lá. cidadão, oi cidadão, cidadão da capital. Oi cidadão, cidadão da capital. Oi, saia logo da cidade, Vem pra aldeia Jurema. saia logo da cidade, vem pra aldeia Jurema. Oi Juremeiro, oi Juremeiro, Jurema, Juremeiro, Juremeiro, Jurema. depois que tomar Jurema, nunca mais cê sai de lá. Depois que tomar Jurema, nunca mais cê sai de lá. Pois temos sangue de Topete, de Angola e de Guiné. Pois temos sangue de Topete, de Angola e de Guiné. Pois somos índios caribos, Caboclos do meu Brasil. pois somos índios caribos. Caboclos do meu Brasil. Lindo, parabéns. E voltando a Dália lá, ela falou que ela tá em Frankfurt. Lá, eu não sei se ela consegue, que não é no Brasil que ela tá. E ele tá no hospital ainda, o filho dela. Então manda pra gente o nome dele, data do nascimento dele e o signo. Que a gente manda espiritualmente o remédio. Olha, Dália, tem o WhatsApp da TV Galáctica e o e-mail da TV Galáctica passando no rodapé. Você pode estar mandando pra gente aí, que tá no rodapé o telefone, tá o e-mail também, que a gente vai estar passando pro cacique aqui, vai estar passando pro pajé também. A gente já passa o medicamento. Tá. Aí ele já passa o medicamento pra você também. Olha, gente, aqui é uma maravilha. Eu não sei nem o que falar. Aqui tá aqui, ó, Ana Glória, salve a nossa flora, a nossa fauna. Sim, Margarida de Portugal, boa noite. Valéria, vocês sabem o que estão cantando? Sabemos. Malu, bom, aqui é outra coisa. Nossa, tem muita gente aqui. Malu, estou amando. Má Félix, parabéns. Aplausos, bravo. Cíntia Rosa, arrepiante. A Cíntia, inclusive, ela tá de cama. Viu? É uma apresentadora aqui da TV Galáctica também. Tá doente? Tá com cólica. Tá com cólica? Cólica falou? Cólica. Cólica menstrual? É. Então vamos lá. Você vai ter que levantar da cama, né? Você vai até a cozinha, você vai pegar o dente de alho, você vai macetar o alho bem macetado, né? Vai pegar água quente, vai colocar o alho, beber do pano e coloca por cima que pega bem a ponta do umbigo, né? Se tiver piercing, tira piercing. Piercing é negativo. Tira, coloca, deixa 2 horas e tchau, cólica. Acabou. César Aguiar, boa comunicação de Portugal, com boa energia para o resto do dia. Olha que maravilha, Portugal. Dana, boa noite, Wagner, Dorim. Água xamânica e xamanismo, água e xamanismo puro. Xamanismo também? Como que o senhor vê o xamanismo? Você sabe, se não tiver chamando, não tem pajé, porque você sabe que na Argentina, na Bolívia, não se fala pajé, se fala xamã, né? Os grandes xamã. E nós temos também o xamã, que pertence ao México, tem xamã na Bolívia, Espanha, né? Então é claro que nossos irmãos xamã tá dentro das veias dos pajé. É verdade, se não tiver água, não tem nada. Aliás, se não tiver água, não tem nem a vida, né? Olha, pajé, a gente tá em cima da hora agora vencendo e eu queria convidar vocês para vir uma outra vez aqui e queria que vocês deixassem o seu recadinho aqui, o site de vocês, endereço, tudo pro pessoal achar, ou senão a TV Galáctica aqui vai estar montando um comercial para vocês aqui com tudo aí, para ajudar. Legal. Eu também despeço desse povo maravilhoso aqui de São Paulo e do mundo, né? Porque hoje em dia a internet deu a oportunidade para com que não precisar pegar avião para conversar com o povo do estrangeiro, irmãos da gente, parentes de outros estados, países. Então eu fico muito agradecido.
eu fico assim agradecido com essa oportunidade de poder falar e passar o meu conhecimento sem qualquer custo, sem qualquer valor. Mas qualquer de vocês aí, não só do Brasil, do mundo, que precisar do Pajé Laguna e outra, não, pera aí, não é só Pajé Laguna não, viu? Se precisar do as Cariri Chocó também são bons índios, trabalham muito bem com Pajé Lança, estão sempre com Pajé Laguna. E se um dia precisar de fazer um ritual mundial, a gente vai fazer um ritual mundial com o povo também de outras origens, de outros estados do país. Então eu fico com o meu agradecimento. Pena que é pouco tempo para conversar com vocês, mas o Pajé Laguna está à disposição de todo aquele. E não esqueça que dia 17 de novembro a gente está lá. Pena que só cabe pouca gente, só cabe 40 pessoas lá, tá? E segunda-feira agora começa a venda do ingresso, que a gente está pedindo R$160, porque vai ter almoço, vai ter janta, vai ter café. É para ajudar um pouquinho com esse custo, porque não vão pagar nada. Vai ter almoço, vai ter café, vai ter janta, preparo os banhos, rituais, tudo por conta da aldeia. Então a gente pede para cada pessoa R$160, que é para ajudar a comprar a ONG1, que chama alimentação. Então eu, como pajé, neste momento despeço de vocês e deixo agora o cacique de vocês. Um abraço, um beijão para todos vocês da cultura. Um grande abraço para todo mundo, para o pessoal que está de Portugal falando aí com a gente também. A gente fez semana passada um evento com o pessoal que representa aí a família da Sardinha, né, da Ilha da Madeira, fizeram um desfile bonito com a gente, integrou a cultura cariboca. A gente costuma explicar assim para os portugueses. Existe uma situação em que os portugueses chegaram aqui e aí transformaram o Brasil no que no Brasil está. Há uma certa mágoa de muita gente, mas acontece que foi dali que surgiu o cariboca. Cariboca ele passou a existir no Brasil quando os portugueses chegaram. No século XVI começaram a trazer escravos para cá, porque as pessoas acham que o índio não gosta de trabalhar. Na verdade, que o índio é o cuidador da natureza. Esse é o trabalho dele. É isso que a gente faz. E certo. As pessoas às vezes não entendem. Então, na verdade, trouxeram os escravos para cá para fazer esse trabalho braçal todo, e essa integração de índio com negro foi que deu origem ao cariboca. E depois de um tempo misturou com outros não indígenas, e aí foi reforçando a nossa cultura. Então, um grande abraço para o pessoal aí de Portugal, para o pessoal que representa Portugal aqui da Zona Norte, para todos aqueles que estão assistindo a gente, que tem esse carinho com a gente. Obrigado, um grande abraço para todo mundo. Eu que fico feliz, porque olha, na segunda-feira a TV Galáctica a gente normalmente não tem programas. E a gente abriu aqui para vocês, as portas para vocês. Esse programa é especial, porque o programa do Wagner Dorim não tem dia. Na hora que aparece uma brecha, a minha mulher bate com o chicotinho e fala, vai trabalhar. Aí eu tenho que trabalhar. É uma honra ter vocês aqui. Sabe, é assim, vendo vocês, eu falando assim, eu sou um reikiano xamã, eu fiquei assim, me senti pequenininho, mas aí na hora que vocês estavam cantando, eu me senti muito grande, senti muito bem, senti a energia assim entrando e limpando todo esse povo que está assistindo a gente aqui. Eu queria que vocês encerrassem, por favor, se for possível, com mais uma música de vocês, que fosse uma música de cura para esse povo brasileiro, cura para esse pessoal que está aí, sabe, sofrendo dentro da sua casa, pedindo as energias agora para sua família, para aqueles entes queridos que estão dentro porque o pessoal escuta aqui dentro dos ônibus, dentro do metrô, porque também funciona como uma rádio, porque a pessoa pode se conectar também, escutar no fone de ouvido, mandasse para as pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão dentro dos hospitais, que mandasse um canto, uma energia para todo esse povo, que a gente encerrasse com vocês cantando. Pode ser, Pajé? Sabe o que eu acho que faz sentido para a gente cantar para o pessoal que está ali? Eu acho que a oração, tupá, o de agradecimento. Porque independente do que acontece, só o fato de estarmos aqui, já temos que agradecer o Grande Espírito por essa oportunidade. Então, se você está vivo e respirando, você já tem que agradecer tudo que a gente tem. Então, acho que... Então, como a gente vai fazer a oração tubá e a gente canta ela no dialeto, então vou fazer assim. Então, antes de eu fazer a oração em tubá, eu vou pedir para a nossa Índia falar ela em português, tá? Então vocês vão entender o que ela vai falar em português, e assim que ela acabar em português, nós vai fazer a oração, é a mesma letra, só que vamos falar no dialeto, tá bom? Então vou passar para a nossa Índia Canindé, para com que ela traduza a letra para vocês em português. Então grava bem em português, porque depois vai ser em dialeto.
Ao céu eu agradeço pelo bom dia, pelo dia claro, azul, pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, pelo dia do amanhã, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo vento, pela paz, pela esperança. Oh, meu Pai, obrigado, obrigado ao céu. Topo tornomo akapoto hanayama arato topo hiuru oto topa topa opu topa eti topa opu opu topa Aracati, Araçuki, Tuba, Adoba, Moema, Tuba, Adoba, Carauca, Pituna, Tumba, Adoba, Orandé, Tumba, Adoba, Guaraci, Jaci, Iaci, Afofe, Upa, Adoba, Alfa, Alfa, Tumba, Adoba, excelente, Baba, Boa noite, pessoal, e até qualquer hora, a qualquer momento, com o programa Espada de Luz com Wagner Dorim. Tchau, pessoal!